Eu vi o veneno nos olhos dela quando ela empurrou o prato na minha direção, sabendo que cada mordida poderia ser a minha última. Naquele instante, com o bolo de amêndoa derretendo no ar quente de Lisboa, eu jurei que não morreria em silêncio, eu faria com que ela pagasse, pedaço por pedaço, até que o caos que ela semeou engolisse a família inteira. E assim começou a minha vingança, não com um grito, mas com um sorriso que escondia o abismo da minha fúria. O sol de verão filtrava-se pelas janelas em arco da nossa casa em Alfama, pintando as paredes de azulejos com tons dourados que pareciam zombar da tensão no ar. Era o aniversário do meu marido, João, e a mesa da sala de jantar estava coberta de pratos tradicionais, pastéis de bacalhau crocantes, salada de polvo fresca, e no centro, o infame bolo de amêndoa que a minha sogra, Dona Maria, havia insistido em trazer de Sintra. Eu repetira 1000 vezes a todos, a João, aos primos ruidosos, até ao gato que se espreguiçava no parapeito, que as amêndoas me matavam. Não era uma alergia qualquer, era uma sentença de morte em forma de nozes moídas, um legado genético que me roubara a infância e agora ameaçava a minha vida adulta. Mas Dona Maria, com os seus cabelos grisalhos puxados num coque apertado e o vestido florido que cheirava a lavanda velha, sorria como se eu fosse uma criança mimada a fazer birras. Coma, Mariana, coma um bocadinho só. É para celebrar. Disse ela, a voz melosa como o mel de rosmaninho que regava as suas ervas no quintal. Os olhos castanhos dela fixaram-se nos meus, e eu vi ali não preocupação, mas um brilho calculado, como se testasse os limites da minha obediência. João, ao meu lado, ria com o tio, alheio ao abismo que se abria entre nós. Ele sempre fora assim, o filho perfeito, o mediador que evitava confrontos, o homem que me amava mas nunca me defendia quando a mãe erguia a voz. Mãe, ela não pode, murmurou ele distraidamente, sem levantar os olhos do telemóvel. Mas Dona Maria não parou. Empurrou o prato mais perto, o garfo já cravado num pedaço suculento, e o cheiro, o cheiro doce e traiçoeiro, invadiu as minhas narinas como uma névoa venenosa. Eu recuei, o coração martelando no peito como o sino da Sé de Lisboa ao meio-dia. Não, por favor, eu já disse. Mas as palavras saíram fracas, engolidas pelo burburinho da família. Os primos tagarelavam sobre o último jogo do Benfica, a tia Rosa contava anedotas sobre casamentos falhados, e Dona Maria inclinou-se para mim, o sussurro dela quente contra a minha orelha: se não comer, pensam que me odeias. Faz pelo João, coitadinha. Era isso, o chantagem emocional, a arma favorita dela. Desde o dia em que nos casamos, na pequena igreja de São Vicente, ela tecera uma teia de expectativas sufocantes. Eu, a nora de fora, vinda de Coimbra, com os meus sonhos de artista e o meu estúdio minúsculo no bairro alto, era a intrusa que devia provar o seu valor curvando-se à tradição. Mas naquela noite, com o vinho tinto a correr solto e o fado quando baixinho da rádio, algo em mim instalou. Peguei no garfo. Não por fraqueza, mas por estratégia. Deixei que ela visse a hesitação nos meus olhos, o tremor na mão, e então levei o pedaço à boca. O sabor explodiu, doce, amargo, letal. Senti a garganta inchar quase imediatamente, como se um punho invisível a apertasse. O mundo inclinou-se. Caí para trás na cadeira, o copo de vinho derramando-se sobre o linho branco da toalha, manchando-a de vermelho como sangue fresco. Gritos irromperam, Mariana. Chama a ambulância. Mas Dona Maria ficou imóvel, os lábios apertados num sorriso que se desfez devagar. Eu via tudo através de um véu de lágrimas e urticária, o pânico nos olhos de João, a confusão das tias, e ela, parada como uma estátua de pedra em Belém, sem um pingo de remorso. A sirene da ambulância cortou o ar noturno de Alfama como uma lâmina, e quando pelas ruas estreitas cheias de turistas e vendedores de castanhas. No hospital de São José, deitada numa cama com tubos enfiados no braço, eu ouvia os médicos murmurarem sobre anafilaxia grave, sobre como 5 minutos a mais e eu estaria morta. João segurava-me a mão, os olhos vermelhos de culpa, prometendo, nunca mais, amor. Eu falo com ela. Mas eu sabia que era mentira. Dona Maria entrara no quarto com um ramo de flores silvestres, o rosto compungido como uma santa no altar, e sussurrara desculpas que soavam a veneno disfarçado. Foi um acidente, filha. Eu esqueci-me. Esqueceu-se. Da alergia que eu anunciara em cada jantar de família desde o namoro. Da carta que lhe enviara no ano anterior, implorando respeito. Não. Aquilo fora um teste, uma declaração de guerra, prova que pertences aqui, ou sai.
naquela noite, sozinha no quarto escuro do hospital, com o zumbido das máquinas como um fado melancólico ao fundo, jurei vingança. Não a vingança barata de um grito ou de um tapa, isso seria dar-lhe o palco que ela ansiava. Não. Eu cavaria fundo, exploraria as fissuras da sua alma, as inseguranças que ela escondia por trás do avental impecável e das receitas ancestrais. Dona Maria, a viúva devota que chorara o marido pescador afogado no Tejo há 20 anos, era uma fortaleza de orgulho, mas eu via as rachaduras, o medo de ser esquecida pelos filhos, a inveja da minha juventude, o vazio que preenchia com controlo. Eu usaria isso tudo contra ela. Começaria devagar, com sussurros e olhares, plantando sementes de dúvida que cresceriam como era selvagem nas paredes da nossa casa. Lisboa seria o meu palco, com as suas colinas íngremes e os seus segredos escondidos nas sombras dos arcos, e eu, Mariana, a artista que pintava quadros de dor e redenção, seria a diretora desta peça de drama familiar. Os dias seguintes foram um bailado de normalidade fingida. Voltámos para casa, a nossa pequena moradia geminada no topo da colina, com vista para o castelo de São Jorge, e João mergulhou no trabalho na fábrica de azulejos em Sacavém, deixando-me sozinha com os meus pincéis e o rancor que fervia como o caldo verde no fogão. Dona Maria telefonava todos os dias, a voz trêmula de preocupação fabricada: como estás, querida? Fiz um cozido para ti, sem amêndoas, prometo. Eu respondia com doçura, convidando-a para almoçar, descendo a teia. No primeiro encontro pós-crise, sentei-me à mesa da cozinha, o sol do meio-dia a dançar nas garrafas de azeite, e comecei. Eu perdoo-te, Dona Maria. Foi um erro. As palavras saíram suaves, mas os meus olhos fixaram-se nos dela, procurando o alívio que ela não merecia. Ela relaxou os ombros, servindo-me uma fatia de pão com queijo da serra, e começou a tagarelar sobre o neto que ainda não tínhamos, o sonho dela, o herdeiro que consolidaria o seu legado. Foi aí que plantei a primeira semente. Sabe, eu sonhei com isso. Um menino forte como o João, correndo pelas ruas de Alfama. Mas... e se ele tiver a minha alergia? Herda-se, não é? Imagina o medo. Ela parou, o garfo no ar, e eu vi o pavor pescar nos olhos dela, a ideia de um neto frágil, uma falha no seu sangue puro de alentejana. Não, não, isso não acontece, murmurou ela, mas a dúvida instalou-se, como sal na ferida. Eu expandi o plano nas semanas seguintes, usando o meu estúdio como quartel-general. Pintava retratos dela, Dona Maria jovem, radiante no seu vestido de noiva, ao lado do marido perdido no mar, e pendurava-os nas paredes da casa. Para te lembrar dos bons tempos, dizia eu, quando ela visitava. Mas cada quadro era uma acusação subtil. Nas sombras, eu insinuava olhares de ciúme para a noiva rival, figuras etéreas que representavam as amantes imaginárias do pescador. Ela notava, claro. Quem é esta mulher aqui, Mariana? Parece maliciosa. E eu sorria, é só imaginação. Ou talvez um segredo do mar. As noites dela deviam ser atormentadas por fantasmas agora, não só do marido, mas o de traições inventadas por mim. João, coitado, via tudo como reconciliação. Estás a ser tão madura, amor. A mãe adora-te mais agora. Ele beijava-me a testa antes de adormecer, alheio ao veneno que eu destilava. Mas eu sentia a culpa roer-me as entranhas como azia depois de um prato de caracóis. Era isto a vingança. Transformar-me na manipuladora que eu odiava nela. Lisboa, com os seus fados chorosos nas tascas do Barro Alto, parecia ecoar as minhas dúvidas. Ai, 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 que dor. Mas eu prosseguia, porque o caos que ela iniciara não podia ficar impune. Uma tarde chuvosa, enquanto pintava no estúdio, recebi a chamada, Dona Maria, em pânico, confessando que sonhara com o marido a afogá-la por causa dos meus quadros. Diz-me a verdade, Mariana. Ele traiu-me. Era o momento. Talvez. Mas quem não trai, num casamento? Olhe para nós. Plantei a semente final, dúvida sobre João, insinuações de que ele saía com colegas da fábrica, ecos de conversas inventadas. O abismo abriu-se devagar. Dona Maria começou a aparecer sem avisar, os olhos inchados de noites sem sono, questionando-me sobre o filho. Ele ama-te mesmo? Ou é como o pai? Eu negava, mas alimentava o fogo com silêncios significativos, com olhares para o telemóvel quando João chegava tarde. A família notava,
as tias cochichavam nos jantares de domingo em Belém, os primos evitavam os olhares dela. E eu? Eu afundava-me nos meus quadros, cores vivas de vermelho e ouro que escondiam o preto da minha alma. A vingança era doce, mas envenenava-me também. O outono chegou a Lisboa como um manto de névoa sobre o Tejo, as folhas das árvores no Jardim da Estrela caindo como confetes melancólicos num carnaval findo. Eu acordava cedo, antes de o sol se esgueirar por trás das colinas, e caminhava pelas ruas empedradas de Alfama, o ar fresco cheirando a pão quente das padarias e a sal do rio. Era o meu ritual de expiação, cada passo um lembrete da linha que eu cruzara, cada fado distante uma advertência contra o ódio que me consumia. Mas o plano prosseguia, inexorável como a maré alta que lambia os cais de Alcântara. Dona Maria estava a desmoronar-se, pedaço a pedaço, e eu era a arquiteta desse colapso. Depois da confissão noturna sobre o sonho, ela começou a vasculhar as coisas do João, gavetas antigas no sótão da casa dela em Sintra, onde guardava as cartas de amor do marido. Eu soube porque ela me ligou, a voz trêmula como uma folha ao vento, encontrei uma foto, Mariana. Uma mulher no braço dele, em Cascais, antes de nos casarmos. Quem era ela? Eu inventara aquela história numa conversa casual, semanas antes, descrevendo uma amiga de infância, que vira no álbum. Agora, era real para ela. Talvez uma aventura passageira, respondi eu, a voz neutra como o cinzento das nuvens sobre o aqueduto. Mas o amor verdadeiro perdoa, não perdoa. Ela chorou ao telefone, soluços que ecoavam como o lamento de uma fadista no Rossio, e eu desliguei com o estômago revirado. João notava as mudanças na mãe, claro. Ela está estranha, amor. Liga-te sempre. Ele franzia a testa, as linhas de preocupação gravando-se no rosto bronzeado pelo sol da fábrica. Eu acenava, distraída, enquanto preparava o jantar, um ensopado de borrego com ervas do mercado da Ribeira, o aroma preenchendo a casa como um bálsamo falso. É só saudade do neto que não chega. Vamos visitá-la no fim de semana. Ele concordava, aliviado, e eu usava essas visitas para aprofundar o corte. Em Sintra, na vila dela com jardim de camélias e vista para a serra, eu levava presentes, um colar de filigrana de Gondomar que comprara no Chiado, dizendo para a matriarca da família. Ela aceitava, os olhos umedecidos, mas depois, sozinhas na cozinha com o lume crepitante, eu sussurrava, o João mencionou que o pai tinha um frasco de perfume de mulher na barca. Coincidência, não. As sementes germinavam. Dona Maria começou a confrontar o filho em chamadas noturnas, acusações veladas que ele partilhava comigo na cama, o corpo tenso contra o meu. Ela acha que eu escondo coisas, Mariana. Como se eu fosse como o pai. Eu consolava-o, traçando círculos suaves nas suas costas, mas por dentro, exultava. Era o veneno dela voltando para casa, o controle que ela exercera sobre mim agora virado contra si própria. Mas a culpa... A culpa era um companheiro constante, como o cheiro persistente de tabaco nos casacos de inverno. Numa noite, sozinha no estúdio, peguei num pincel e pintei não o retrato dela, mas de mim, olhos cavos, mãos ensanguentadas segurando um bolo partido, o título, a traidora, rabiscado em carvão. Chorei então, lágrimas salgadas misturando-se com a tinta, questionando se a vingança me tornara pior que ela. O ponto de viragem veio num domingo de novembro, com o vento a uivar pelas chaminés de Lisboa como almas penadas. A família reuniu-se na casa dela em Sintra para o almoço de Todos os Santos, tradição imemorial, com doces de abóbora e histórias de antepassados ao redor da lareira. Eu cheguei cedo, ajudando na cozinha, as mãos mergulhadas na massa de pastéis de nata, o vapor subindo como fantasmas. Dona Maria estava pálida, os cabelos grisalhos a escaparem do coque, e quando me viu, estendeu a mão trêmula. Obrigada por vires, Mariana. Preciso de ti. Era o momento que eu esperava, a rendição parcial, o pedido de trégua a que eu usaria para o golpe final. Durante o almoço, com o peru assado no centro da mesa de carvalho e o vinho do Douro a fluir, ela ergueu o copo para um brinde, à família, que nos une apesar das tempestades. Os olhares viraram-se para mim, expectantes, e eu sorri, erguendo o meu. Mas então, num sussurro que só ela ouviu, adicionei, e às verdades que o mar leva, mas não esquece. O garfo dela tremeu, derrubando o copo, o vinho tinto espalhando-se como sangue sobre o linho. O silêncio caiu como uma cortina, quebrado apenas pelo crepitar do fogo. João perguntou, mãe, estás bem? Ela olhou para mim,
os olhos flamejando com uma mistura de ódio e medo, e murmurou: "Não confio em ti, Mariana." Nunca confiei. O caos irrompeu devagar, como uma onda que se avoluma no horizonte. Depois do almoço, enquanto as tias limpavam a mesa e os primos jogavam cartas no salão, Dona Maria puxou-me para o jardim. As camélias balançavam ao vento, pétalas vermelhas caindo como feridas abertas, e ela confrontou-me ali, sob o céu cinzento: "O que queres de mim? Diz-me a verdade sobre o João." Ele tem outra. Eu podia ter negado, podia ter construído uma ponte. Em vez disso, dei o passo final: "Pergunta a ele." Ou melhor, pergunta ao teu coração. Afinal, o amor é como o Tejo, profundo, mas cheio de correntes traiçoeiras. Virei-lhe as costas e saí, deixando-a sozinha com os fantasmas que eu invocara. Naquela noite, de volta à Alfama, João recebeu a chamada furiosa da mãe, acusações de infidelidade, exigências de explicações, ameaças de deserdar o filho ingrato. Ele atirou o telemóvel contra a parede, o ecrã estalando como um osso partido, e virou-se para mim com olhos selvagens: "O que raio se passa contigo e com a minha mãe? Ela está louca." Eu chorei então, lágrimas genuínas pela primeira vez em meses, abraçando-o enquanto o rancor se misturava com o amor. "É a alergia, João. O medo. Ela acha que eu enveneno a família." Ele acalmou-se, beijando-me a testa, mas a semente estava plantada nele também: dúvida sobre a mãe, sobre mim, sobre nós. Os dias seguintes foram um turbilhão. Dona Maria cancelou visitas, mas enviava mensagens, súplicas misturadas com veneno: "Cuida do meu filho, ou eu cuido de ti." Eu respondia com flores, com convites ignorados, mantendo a fachada. Mas por dentro, o drama consumia-me. Pintava febrilmente, telas cheias de mares agitados e figuras afogadas, o estúdio transformado num santuário de loucura. Uma terapeuta no Chiado, que consultara em segredo, avisara-me: "A vingança é um espelho, Mariana. Reflete o pior de ti." Eu ignorava, mas as noites eram haunts de pesadelos, eu, forçando bolo na boca dela, vendo-a inchar e cair. O clímax aproximava-se com o Natal, a época de família e perdão forçado em Portugal. João insistiu num jantar reconciliador na nossa casa, com luzes piscando nas ruas de Alfama como estrelas caídas. Eu concordei, preparando o plano final: um bolo, não de amêndoa, mas de algo pior, verdades nuas, servidas com açúcar. Dona Maria chegaria, e eu a quebraria de vez. O inverno abraçava Lisboa com um frio úmido que se infiltrava nas ossadas, como o lamento persistente de um fado antigo tocado na penumbra de uma casa de fados no Moraria. Dezembro chegara com as suas luzes festivas enroscadas nos postes de ferro forjado do terreiro do Paço, e o ar cheirava a castanhas assadas e a raminhos de azevinho nos mercados. Mas na nossa casa, a alegria era uma máscara fina, esticada sobre o abismo que eu cavara. João decorava a árvore de Natal com bolas de vidro soprado de mursa, cantarolando canções de Natal alentejanas baixinho, enquanto eu observava da porta da cozinha, o coração apertado como um punho. A vingança chegara a um ponto sem retorno, e eu sentia o peso dela como chumbo nos pulmões. Dona Maria aceitara o convite para o jantar de consoada, mas as mensagens dela eram agora curtas, cortantes: "Vou por ele, não por ti." Eu respondia com emojis de corações e árvores, mantendo a ilusão de paz, mas planeava o golpe com precisão de cirurgião. No estúdio, escondido atrás de telas inacabadas, eu reunira provas, fotografias antigas do álbum de família, manipuladas digitalmente para insinuar intimidades: o pai dela, o pescador, num abraço demasiado próximo com uma vizinha em fotos de praia ericeira. Imprimir-as em papel envelhecido, como relíquias do passado, e esconder-as numa caixa debaixo da árvore, etiquetada "Segredos do Mar", para Dona Maria. O dia 24 de dezembro amanheceu claro, o sol pálido refletindo no Tejo como prata polida. João saiu cedo para comprar mariscos no cais do Sodré, percebes frescos, amêijoas, e um bacalhau salgado para a consoada tradicional. Eu fiquei em casa, limpando a casa de ponta a ponta. Os azulejos da cozinha reluziam como novos, as cortinas de linho dançavam à brisa do rio, e a mesa estava posta com porcelana de Vista Alegre, herança da minha avó de Coimbra. Mas enquanto esfregava o chão de pedra, as lágrimas caíam misturadas com a água savenosa. "O que estou a fazer?", sussurrei para o reflexo no balde. A alergia fora o estupim, mas o fogo era maior: anos de menosprezo, de comentários sobre a minha arte inútil versus as receitas dela que alimentam a alma,
de olhares que diziam, não é suficiente para o meu filho. Agora, eu era o monstro, sendo mentiras como teias de aranha. Dona Maria chegou ao pôr do sol, o carro dela, um velho Fiat Panda verde, estacionando na rua íngreme com um suspiro de travões cansados. Ela trazia um pudim de abade de periscos, embrulhado em guardanapo de renda, e um sorriso forçado que não chegava aos olhos. Feliz Natal, João. Mariana. O abraço foi rígido, como abraçar um espinho, e eu retribuí, inalando o cheiro familiar de lavanda e dúvida. Durante o aperitivo, queijos de azeitão e azeitonas de Alentejo, conversámos de trivialidades, o jogo do Sporting, a enchente no Tejo do ano passado, o neto que um dia virá. Mas o ar estava carregado, como antes de uma tempestade na Serra de Monsanto. Quando nos sentámos à mesa, com as velas a tremuluzirem e o cheiro de bacalhau assado a encher o ar, João ergueu o copo, à família, que resiste a tudo. Bebemos, o vinho do Dão aquecendo as gargantas, mas Dona Maria mal tocou no dela, os olhos dardejando para mim como setas. Mariana, o bolo. Sinto muito ainda. Foi o meu pior erro. Era uma oliveira, uma tentativa de paz, mas eu via o cálculo por trás, reconquista do território. Sorri, servindo-lhe uma fatia de bacalhau, esquecido, Dona Maria. O mar leva tudo, não leva. Ela corou, baixando os olhos, e o silêncio esticou-se como um fio prestes a romper. Depois da ceia, com as sobremesas servidas, rabanadas douradas e o pudim dela intocado, veio o momento dos presentes. João entregou os dele primeiro, um lenço de seda para mim, um relógio para a mãe. Ela retribuiu com meias de lã tricotadas à mão, murmurando bênçãos. Então, eu empurrei a caixa debaixo da árvore para ela. Para si, Dona Maria. Algo que encontrei no sótão do João. Pensava que devia ver. As mãos dela tremeram ao abrir o laço, o papel de embrulho rasgando-se como pele. As fotos caíram, o pai dela, sorrindo com a amante, uma carta falsa datilografada com confissões de adultério, perdão, Maria, o mar não é o único que trai. O tempo parou. O rosto dela empalideceu, os olhos arregalados como os de uma criança perante um pesadelo. Não. Não pode ser, gaguejou ela, as fotos espalhando-se pela alcatifa como folhas mortas. João inclinou-se, confuso. Mãe, o que é isso? Ela ergueu-se, a cadeira tombando com um estrondo, e apontou para mim, tu. Tu fizeste isto. Envenenaste-me a memória, como eu quase te envenenei a ti. O grito ecoou pelas paredes, misturando-se ao repicar distante dos sinos da sé. João tentou acalmá-la, mas ela empurrou, lágrimas escorrendo como chuva de inverno, o teu pai. O meu amor. Traído por esta serpente que trouxeste para casa. Virou-se para a porta, tropeçando nas decorações, e saiu para a noite fria, o Fiat arrancando com pneus a chiar na calçada. João virou-se para mim, o rosto uma máscara de traição. O que raio fizeste, Mariana? Aquelas fotos. Eram reais. Eu podia ter confessado, podia ter destruído tudo. Em vez disso, chorei, caindo nos seus braços. Eu só queria que ela sentisse a dor que me causou. A alergia. O bolo. Era para me matar. Ele congelou, depois abraçou-me com força, o corpo tremendo. Meu Deus, amor. Por que não me disseste? Vamos resolver isto. Mas o caos estava solto agora, uma avalanche que nos soterrava a todos. Na manhã de Natal, Dona Maria ligou para o hospital, não para mim, mas para um psiquiatra amigo da família. Estou a enlouquecer, confessou ela, a voz partida como vidro. João correu para Sintra, deixando-me sozinha com o vazio da casa, as luzes da árvore piscando como olhos acusadores. Eu sentei-me no chão, rodeada de papéis rasgados, e pela primeira vez, o remorso troiou como um trovão. A vingança fora completa, mas a que custo? O meu casamento pendia de um fio, a família fragmentada como um azulejo rachado. O ano novo irrompeu em Lisboa com fogo de artifício sobre o Tejo, explosões de cor que pintavam o céu noturno como um quadro expressionista, mas na nossa casa, o silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de parede que João herdara do avô. Janeiro trouxe geadas raras às colinas de Alfama, o chão escorregadio como as mentiras que eu tecera, e eu movia-me pela casa como um fantasma, evitando o espelho que refletia uma mulher oca, com olheiras profundas como as sombras nos arcos do aqueduto.
Dona Maria internara-se voluntariamente numa clínica em Cascais, um retiro discreto com vista para o Atlântico, onde o mar rugia acusações constantes. João visitava-a diariamente, voltando exausto, o cheiro de ozono e sal agarrado à roupa. Ela está melhor, amor. Fala de terapia, de perdoar o passado. Mas os seus olhos evitavam os meus, e as noites eram frias, corpos virados de costas na cama como continentes à deriva. Eu tentava reconectar, cozinhava arroz de marisco fumegante, tocava guitarra fado suave no salão, mas ele respondia com monossílabos, a dúvida enraizada como erva daninha. Tu manipulaste-a, Mariana. Como posso confiar agora? A culpa era um animal voraz, devorando-me de dentro para fora. No estúdio, as telas acumulavam pó, retratos inacabados de Dona Maria, agora com traços suavizados, quase ternos. Eu passeava pelo bairro alto ao entardecer, perdendo-me nas galerias de arte onde outrora expusera os meus quadros de dor urbana, conversando com artistas que viam através da minha fachada. Estás a sangrar por dentro, mana, disse-me o pintor José, um velho amigo com mãos manchadas de óleo. A vingança é um fogo que queima o incendiário primeiro. Eu assentia, mas não parava. O plano não acabara, o caos precisava de um epílogo, uma resolução que me redimisse ou me condenasse. Fevereiro trouxe chuvas torrenciais, o Tejo inchando como a raiva represada, e Dona Maria saiu da clínica. João organizou um encontro, para curar feridas, na nossa casa, neutro território, disse ele, mas eu via o teste, ver se eu era capaz de humildade. Preparei o chá com bolos de arroz de Alcochete, doces sem perigo, e quando ela chegou, magra e frágil num casaco de lã cinzento, o ar crepitou com tensão não dita. Sentámo-nos na sala, o lume apagado porque ninguém ousava acendê-lo, e João mediou, mãe, Mariana tem algo a dizer. Eu engoli o orgulho, as palavras saindo como espinhos, perdão, Dona Maria. O bolo magoou-me, mas as minhas mentiras magoaram mais. Eu queria que doesse como doeu em mim. Os olhos dela, outrora frios como o aço de uma faca de cozinha, suavizaram-se com lágrimas. Eu sabia da alergia, filha. Não foi esquecimento. Foi medo. Medo de te perder para o João, de seres melhor que eu. A confissão caiu como uma bomba, explodindo mitos. Não era ódio puro, mas insegurança, a viúva aterrada com o vazio da velhice. João chorou, abraçando-nos a ambas, e por um momento, o drama pareceu resolúvel, um fado com final feliz. Mas o psicólogo avisara, feridas profundas não cicatrizam com um abraço. Dias depois, Dona Maria começou a telefonar novamente, não com acusações, mas com perguntas, como estás, Mariana? Posso vir ajudar com o jantar? Era reconciliação, mas tingida de controle subtil, sugestões sobre gravidez, críticas veladas à minha arte, tão abstrata. Eu cedia, cozinhas partilhadas cheias de aromas de caldeirada, mas o rancor borbulhava abaixo. Uma noite, encontrando um diário antigo dela no sótão, páginas amareladas com entradas sobre o marido, cheias de ciúme paranoico, a fúria reacendeu. Ela nunca muda, pensei, escondendo o diário para uso futuro. O escalar veio na Páscoa, com as procissões de Alfama e quando hinos de redenção que zombavam de mim. A família reuniu-se para o folar e os ovos pintados, mas Dona Maria trouxe um presente de paz, um bolo de Páscoa caseiro, sem amêndoas, mas com um bilhete, para provar que confio em ti. Eu recusei, o estômago a revirar, e o jantar azedou com silêncios. João defendeu-me pela primeira vez, mãe, para com isso. Ela saiu magoada, e eu exultei em segredo, mas o preço era alto. João e eu discutíamos agora, acusações voando como pratos partidos. Tu alimentas o ódio, gritou ele uma noite, e eu respondi, e tu ignoras o meu. Maio trouxe o calor, as ruas de Lisboa fervilhando com sardinha assada no Santo António, e eu decidi o contra-ataque, terapia familiar, sugerida por mim como salvação. Marcámos sessões num consultório no Chiado, com vista para o arco da Rua Augusta. O terapeuta, um homem calmo de barba grisalha, desenterrou tudo, a alergia como metáfora de asfixia emocional, as mentiras como escudos frágeis. Dona Maria confessou, eu queria testá-la, ver se era forte para o meu filho. Eu rebati, e eu quis quebrá-la para me sentir forte. João ouvia, dilacerado, e nas pausas, caminhávamos pelo rocio, mãos dadas mas corações partidos. O drama atingiu o pico numa sessão de junho, com o sol a queimar as calçadas.
Dona Maria acusou-me de adultério, eco das minhas mentiras passadas, citando rumores de uma vizinha sobre mim e o pintor José. Era falso, mas doía como sal na ferida. Eu explodi: tu começas guerras e choras pela paz. Saí correndo para o Tejo, o vento salgado açoitando o rosto, e ali, sozinha no cais, contemplei o abismo, saltar, ou nadar. João encontrou-me horas depois, prometendo divórcio se não parássemos. O caos era total, mas talvez, no fundo, fosse o catalisador para a verdade. O verão de 2025 caiu sobre Lisboa como um véu de calor sufocante, o asfalto das avenidas a ondular como ondas de miragem, e o Tejo a brilhar com uma luz impiedosa que expunha todas as mentiras. Eu e João dormíamos em camas separadas agora, a casa em Alfama transformada num campo de batalha silencioso, com azulejos rachados metaforicamente sob os nossos pés. Dona Maria mantinha distância, visitas esporádicas a Sintra onde se refugiava com as suas ervas e memórias, mas as sessões de terapia continuavam, um ritual semanal que nos esfolava como cebolas, camada por camada de dor. Julho trouxe o festival de fado ao vivo no Bairro Alto, e João sugeriu irmos, para reconectar, disse ele, os olhos suplicantes como os de um cão abandonado. Concordei, vestindo um vestido de chita florida que comprara em Monsanto, e sentámo-nos numa mesa escura, o fumo de cigarros misturando-se ao perfume de jasmim nas varandas. Uma fadista cantava, estranha forma de vida, a voz rouca e quando o meu tormento interno, e pela primeira vez em meses, João pegou na minha mão. Eu amo-te, Mariana. Mas isto... a família... está a matar-nos. As palavras foram um bálsamo, mas efêmero, no caminho de volta, uma chamada dela, João, vem já. Estou mal. Ele correu, deixando-me sozinha com o eco da canção. Na clínica de Cascais, Dona Maria tivera um colapso, não físico, mas emocional, revivendo o afogamento do marido em delírios induzidos pela terapia. Ele volta para me punir por falhar com o filho, confessou ela ao médico, e João ligou-me em pânico, vem, por favor. Ela pergunta por ti. Dirigi-me para lá ao amanhecer, o carro serpenteando pela marginal com o mar à esquerda rugindo como uma fera. No quarto dela, com vista para as ondas que se estilhaçavam em Peniche, encontrei-a frágil, os cabelos soltos como algas, os olhos suplicantes. Mariana. Perdoa-me o bolo. Eu queria que sofresses como eu sofri, sozinha após ele partir. Era a confissão nua, sem armaduras, inveja, solidão, o medo primal de uma mulher envelhecida perante a juventude da nora. Sentei-me na beira da cama, o cheiro de antisséptico misturando-se ao sal marinho, e pela primeira vez, via não como inimiga, mas como espelho, duas mulheres feridas pelo mesmo fio de controle e medo. Eu também te magoei, Dona Maria. As fotos, as mentiras. Era a minha vingança, mas virou-se contra mim. Chorámos juntas então, lágrimas salgadas como o Atlântico, e João, à porta, juntou-se a nós num abraço trêmulo. Parecia o fim do drama, um ato de redenção sob o sol inclemente. Mas o psicólogo avisara, a paz é frágil como concha na areia. Agosto trouxe o calor opressivo, e com ele, recaídas. Dona Maria, recuperada, insistiu em ajudar com uma gravidez imaginária, agora que nos entendemos, o neto virá, mas os seus conselhos viravam-se para críticas, não bebas café, Mariana, ou perdes o bebê. Eu não estava grávida, mas o stress plantara a semente da dúvida, e testes negativos confirmavam o vazio. João culpava a tensão familiar, e as discussões reacendiam, tu e a tua mãe, sempre a controlar. Ele saía para a fábrica mais cedo, voltando tarde com cheiro a cerveja de tascas. Setembro, com as vindimas no Douro chamando, decidimos uma viagem, para Évora, terra dela, para fechar ciclos. Alugámos um carro e partimos, o Alentejo desdobrando-se em planícies douradas de sobreiros e olivais, o ar seco cheirando a cortiça e terra quente. Parámos em vilas brancas como arraiolos, sendo tapetes de conversas cautelosas, mas na adega de um produtor em Reguengos, com o vinho tinto a correr solto, o passado irrompeu. Dona Maria, corada pelo álcool, acusou-me novamente, tu envenenaste o meu casamento com mentiras. Como posso acreditar no teu? João defendeu-me, mas o jantar azedou, e na pousada aquela noite, ele e eu discutimos sussurrando, ela nunca mudará. E tu? Tu começaste isto. O outono retornou com folhas avermelhadas no jardim botânico, e eu mergulhei na arte como salvação. Expus num salão no cais do Sodré,
quadros de mares turbulentos e figuras entrelaçadas em abraços tóxicos, e o sucesso veio, críticas no jornal, vendas que pagaram as contas. Dona Maria veio à inauguração, orgulhosa mas distante, sussurrando, és talentosa, filha. Mas o talento não cura corações partidos. João sorria para as câmaras, mas à noite, confessou, estou cansado, Mariana. Talvez. Um tempo separados. O golpe final veio em outubro, com o equinócio trazendo tempestades que fustigavam Alfama. Dona Maria descobriu o diário que eu escondera, entradas sobre o marido, mas também as minhas anotações marginais, provas das manipulações. Confrontou-nos na cozinha, o diário agitado como uma bandeira de rendição. Vês, João? Ela planeou tudo. A alergia foi só o pretexto para destruir-nos. Ele leu, o rosto cinzento como o céu de tormenta, e virou-se para mim, é verdade. Confessei tudo, a voz quebrada, sim. Mas ela começou o fogo. O caos culminou naquela noite, gritos e quando pelas ruas, João saindo porta afora com uma mala, Dona Maria chorando no sofá como uma criança. Eu fiquei sozinha, o trovão ribombando como o julgamento final, e pela primeira vez, a vingança revelou-se vazia, um poço sem fundo onde cair a família inteira. Novembro varreu Lisboa com ventos uivantes do norte, arrancando folhas das amoreiras no Largo do Carmo e deixando as ruas molhadas como lágrimas não choradas. João instalara-se num apartamento modesto em Santos, perto do Porto, onde o cheiro de peixe fresco e cordame recordava os dias de casados sem sombras. Dona Maria voltara para Sintra, o quintal dela agora um emaranhado de ervas selvagens, negligenciadas como o seu espírito. E eu? Eu vagueava por Alfama como uma viúva de guerra, o estúdio transformado num museu de ruínas, telas rasgadas, pincéis secos, o eco dos nossos gritos ainda pairando no ar. Os meses seguintes foram um purgatório lento, marcado por mensagens esporádicas, espero que estejas bem, de João, o tempo cura, de Dona Maria, mas sem pontos reais. Eu consultei o terapeuta sozinha agora, sessões no chiado onde desfiava o novelo da minha psique, a vingança era o meu grito por ser vista, mas calei-me a mim própria. Ele assentia, citando poetas portugueses como Sofia de Melo, a dor é o preço da profundidade. Eu lia à noite, as palavras iluminadas pela lâmpada fraca, encontrando consolo na melancolia que tanto amávamos na nossa cultura, o fado não como lamento vazio, mas como catarse. Dezembro voltou, o primeiro aniversário da crise do bolo, e Lisboa enfeitou-se de novo com luzes no chiado, o cheiro de filhós e sonhos de abóbora nas feiras. Recebi um cartão de João, vamos jantar. Pelo que fomos. O coração acelerou como o elétrico 28 subindo a colina, e marcámos no Time Out Market, sob as abóbadas do cais do Sodré, rodeados de turistas e locais devorando petiscos. Ele chegou com o cabelo mais curto, o rosto marcado por noites insones, mas os olhos ainda carregavam aquele brilho que me conquistara no Rossio anos antes. Sinto a tua falta, Mariana. Mas... a confiança. Falámos horas, pratos de bifanas e pastéis de ouriço partilhados como ofrendas de paz. Confessei o remorso total, eu tornei-me um monstro para combater o monstro. Mas tu és a minha âncora. Ele ouviu, lágrimas brilhando à luz dos candeeiros, e sussurrou, e a minha mãe? Ela perdoou-te numa carta. Diz que o mar leva os pecados. Mostrou-me o telemóvel, palavras tremulas de Dona Maria, admitindo a sua culpa no teste do bolo, pedindo uma neta para refazer o laço. O reencontro com ela veio em janeiro, num café em Sintra sob os picos da Serra Nevada raramente. O ar era cortante como verdades nuas, e sentámo-nos com chá de ervas do jardim dela, o vapor subindo como fantasmas dissipados. Eu errei, Mariana. O controlo era o meu escudo contra a solidão. Apertei a mão dela, ossuda mas quente, e o meu era a raiva. Mas agora... família. Ela sorriu, fraco mas genuíno, e falámos de tudo, o marido afogado, as minhas pinturas, o sonho partilhado de um filho correndo pelas praias de Cascais. João e eu reconectámos devagar, noites de fado caseiro e caminhadas pelo Tejo ao pôr do sol, onde o rio parecia lavar as máculas. Em fevereiro, confirmámos a gravidez, um milagre irónico, nascido não do caos, mas da sua cinza. Dona Maria chorou ao saber, tricotando meias minúsculas com fios de esperança, e as visitas tornaram-se rituais, jantares com bacalhau sem riscos, histórias de infâncias partilhadas. O drama não acabou com um fado do Black, foi uma evolução,
um fado que se transforma em canto de liberdade. Eu pintei a série final, ciclos do Tejo, telas de mar calmo e figuras unidas, expostas no bairro alto com críticas que louvavam a profundidade psicológica. João pendurou-me em casa, agora partilhada de novo, e Dona Maria veio à abertura, orgulhosa ao meu lado. Hoje, em dezembro de 2025, com o bebê a chutar na barriga e Lisboa a brilhar sob chuvas suaves, reflito, a vingança foi o abismo, mas o amor, imperfeito, português, cheio de saudade e força, foi a ponte. O caos começou com um bolo, mas terminou com um banquete de perdão. E eu, Mariana, aprendi que a verdadeira força não está em quebrar, mas em reconstruir, pedaço por pedaço, sob o sol eterno do Tejo.